Olá, eu sou Antônio Carlos Alencar Carvalho, sou advogado militante em Direito Administrativo de Servidores Públicos, sou Procurador-Geral do Distrito Federal, professor de Direito Disciplinário, autor de livros jurídicos no tema em que atuo há mais de 20 anos. E gostaria, neste vídeo, de chamar a atenção para a importância do princípio da impessoalidade no âmbito do processo administrativo disciplinar. O princípio da impessoalidade, como sabemos, é previsto expressamente no artigo 37 caput da Constituição Federal e informa todos os atos praticados pela administração pública, inclusive na esfera do processo administrativo disciplinar. Um corolário, um reflexo necessário do princípio da impessoalidade no processo administrativo disciplinar é o princípio da imparcialidade. Como se pode admitir que o processo administrativo fuja de seus propósitos constitucionais e legais? É necessário lembrar que a Constituição Federal ela prevê o Instituto do Processo Administrativo no artigo 41, prevendo que o servidor público estável não poderá perder o cargo, salvo mediante o devido processo administrativo disciplinar. O princípio, então, da imparcialidade, na verdade, ele traz a lume a ideia de que o princípio da finalidade tem que ser observado no âmbito do processo disciplinar. Tanto que, no artigo 2º caput da Lei Federal 9784, que é a Lei Geral de Processo Administrativo da União, prevê-se explicitamente o princípio da finalidade como regedor dos processos administrativos. A que diz respeito o princípio da finalidade? Obviamente, a que busca evitar que o processo administrativo disciplinar, como infelizmente não é raro suceder, fuja de seus propósitos constitucionais e legais para servir a um desejo de retaliação, de punição ao servidor que caiu em desgraça, que caiu em antipatia perante a autoridade administrativa, colegas ou outras autoridades. O princípio da imparcialidade, ele reclama exatamente isso. É necessário lembrar que a disciplina, ela é necessária, ela é imperiosa para assegurar o regular funcionamento das atividades administrativas. Para evitar, para desestimular, desincentivar o desvio de comportamento dos servidores públicos, são previstas penas disciplinares e, por medida de segurança jurídica, arrolados os comportamentos indesejados. São previstos os deveres e proibições a que o servidor se sujeita no seu exercício funcional e até fora dele, no âmbito da sua vida fora da função pública. Esse valor da disciplina, porém, não pode ser desvirtuado do seu propósito de servir ao interesse da coletividade no que concerne a uma boa prestação de serviço público por meio dos servidores constituídos, admitidos pelo Estado, para satisfazer interesses pessoais, para satisfazer o ânimo de vingança, um ânimo de retaliação, de perseguição por parte de autoridades ou colegas de trabalho do servidor injustiçado ou perseguido, hostilizado. Em virtude disso, o princípio da impessoalidade, por exemplo, ele impede que a autoridade administrativa que foi vítima de uma alegada infração disciplinar determine a instauração da sindicância ou do processo administrativo disciplinar a respeito dos fatos. Ela está impedida de atuar. Aqueles que mantêm uma relação
de inimizade notória com o servidor acusado, aqueles contra quem o servidor acusado formulou representação ou denúncia, ou aquele que apresentou a denúncia contra o servidor acusado, dentre outras situações, por exemplo, previstas no artigo 18 a 20 da Lei Federal 9784, sobre suspeição e impedimento, essas pessoas não podem atuar no processo administrativo disciplinar contra o acusado, exatamente por força do princípio da imparcialidade. Em virtude do princípio da imparcialidade, os membros da comissão de sindicância investigativa, ou seja, aquela que terminou sem punição ao servidor acusado, e que concluíram em relatório ou em outra peça que o servidor haveria cometido uma série de infrações disciplinares, não podem ser nomeados novamente para atuar no processo administrativo disciplinar subsequente aos mesmos fatos. Os membros da comissão de processo administrativo disciplinar que formularam uma indiciação e um relatório pela aplicação de pena ao servidor acusado, em caso de a autoridade julgadora entender pela necessidade de conversão do julgamento em diligência para reabrir a instrução do processo, esses servidores não podem retomar as suas atividades no processo administrativo disciplinar, porque já manifestaram a sua convicção sobre os fatos investigados. Aquele que elaborou a perícia sobre a matéria, aquele que formulou a acusação nos autos, aquele que já manifestou o seu ponto de vista sobre a situação do acusado, inclusive aqueles que fazem, em alguns órgãos é comum, procedimentos de averiguação prévia ou medidas de caráter inquisitorial não formais, mas que elaboram relatório, fazem diligências em relação aos fatos e concluem pelo cometimento de infrações pelo acusado, não podem ser nomeados para presidir o processo disciplinar referente ao mesmo contexto fático. Esse tipo de situação viola o princípio da imparcialidade. A autoridade julgadora também se sujeita aos mesmos critérios e hipóteses de impedimento e suspeição. Os membros da comissão processante, o defensor dativo, as testemunhas podem ser objeto de contradita, ou seja, a defesa pode apontar uma reserva quanto à credibilidade plena daquela pessoa que é convidada a depor ou intimada a depor para prestar depoimento em face da comissão de processo administrativo disciplinar por algum motivo importante, alguma matéria de relevo. Por esses elementos apenas exemplificativos, se vê a importância do princípio da imparcialidade no processo administrativo disciplinar. Na verdade, porque o que se procura é que o servidor acusado tenha a oportunidade de ter a sua responsabilidade investigada, apurada, processada, objeto de apreciação e acusação e julgamento por órgãos e servidores isentos, imparciais, que emitam um juízo impessoal sobre a matéria dos autos, de acordo com as normas jurídicas, de acordo com a lei e o direito, e não motivadas ou restringidas por uma convicção pessoal já declinada, já externada. Então aquele, por exemplo, que é amigo de uma autoridade que sofreu um prejuízo em virtude de uma denúncia que o servidor acusado formulou, ele não pode compor uma comissão processante. Aquele que é subordinado a título de cargo em comissão da confiança da própria autoridade que o designou e que essa autoridade, tendo sido objeto de representação por parte do servidor acusado, muitas vezes o servidor acusado chega a causar a prisão da autoridade ou do superior hierárquico em virtude da denúncia. Gera a situação de esse servidor, de esse superior hierárquico, não poder nomear um membro de comissão ou ter um membro de comissão a ele subordinado como membro da comissão, como integrante do conselho disciplinar. Nessas situações, há
claro impeditivo. O mesmo se diga em relação à recriminação da conduta do acusado veiculada, por exemplo, em redes sociais, em mídias como Facebook e outras, em grupos de WhatsApp, em que o servidor recrimina a conduta do acusado e não pode, depois disso, atuar como membro da comissão processante. Aí, no caso, há uma violação do princípio da imparcialidade pela perda da possibilidade de um juízo isento da parte daquele que já concluiu pela culpabilidade do acusado. Daí, portanto, a relevância do tema. Eu gostaria de convidar aos interessados